Hoje, a gente vai mergulhar fundo em um único, mas muito poderoso versículo do livro de Provérbios. É uma passagem bem curta, sabe? Mas que traz um alerta seríssimo e super atual sobre a natureza humana e a escuridão que, às vezes, ela pode guardar. Vamos começar? Olha só como o versículo já começa, com essa imagem super forte. Vamos engoli-los vivos. Mesmo antes de saber o contexto todo, a linguagem já é visceral, direta, violenta. É uma coisa que já te pega de cara e exige atenção para o que vem a seguir. Então, para a gente conseguir entender a sabedoria que existe nesse conselho, primeiro a gente precisa encarar de frente a escuridão que ele descreve. Esta primeira parte é toda sobre isso, sobre entender a real profundidade da ameaça. E aqui está o versículo completo. A grande sacada para entender isso aqui é que não é para ser lido ao pé da letra. É uma metáfora. E uma metáfora muito forte que fala de destruição total. A comparação com o mundo dos mortos e o abismo não é só sobre matar, é sobre apagar completamente a existência de alguém. Ok, então qual é exatamente o plano por trás dessas palavras tão assustadoras? Vamos detalhar essa ameaça fazendo e respondendo a duas perguntas bem importantes que o próprio texto nos inspira a fazer. A primeira pergunta vai direto ao ponto. O que os pecadores, os ímpios, realmente querem fazer com os inocentes? Qual é o objetivo final deles, afinal? A resposta, vinda direto da fonte, é engoli-los vivos. E o que é fascinante aqui é a escolha da palavra engolir. Ela passa uma ideia de consumo total, sabe? De uma aniquilação onde não sobra nada. É uma referência direta ao Sheol, como é chamado no texto original, o mundo dos mortos, que simplesmente consome tudo sem discriminação. Isso já puxa o gancho para a nossa segunda pergunta, né? Com base na primeira, como exatamente eles querem executar essa destruição? Qual é o método por trás dessa maldade toda? E a resposta é destruí-los por inteiro. Essa imagem de descer inteiro para o abismo é muito forte. Significa não deixar vestígios. Nenhuma memória, nenhuma evidência, nenhuma parte da pessoa deve sobrar. Isso mostra de um jeito bem claro a finalidade absoluta que eles buscam. Beleza, a gente já viu o que e o como. Agora, vamos analisar o porquê. Nessa parte, a gente vai fundo na verdadeira natureza do mal que está sendo descrito aqui, a intenção brutal por trás do plano. Então, o ponto central é este. A intenção é a destruição total. Os maus buscam uma aniquilação que seja imediata e completa. O mal descrito aqui não tem um pingo de compaixão. O único desejo é consumir suas vítimas por inteiro, sem hesitação e sem remorso algum. Vamos detalhar as características dessa maldade. Primeiro, ela não tem compaixão. Segundo, ela busca consumir completamente. E, o ponto que amarra tudo, o texto conecta esses traços a uma vida vivida sem temor a Deus, ou seja, sem uma bússola moral superior que coloque um freio nisso. Certo? Mas diante de uma ameaça tão profunda e total, qual é a resposta? Nossa análise agora vai para o outro lado da moeda, a solução. O conselho prático e divino oferecido para se proteger de tamanha brutalidade. A sabedoria aqui é apresentada como um caminho bem claro, em duas etapas. O primeiro passo é defensivo, fuja de toda intenção violenta. Percebeu o perigo? Se afaste. O segundo passo já é proativo, rejeite toda forma de maldade. Não basta só evitar o perigo, é preciso se posicionar ativamente contra ele. E é muito importante entender que isso não é só uma sugestão amigável, é um comando direto, uma instrução para a autopreservação e para a retidão. A sabedoria exige uma ação decisiva para proteger tanto a vida quanto a integridade moral. E a gente termina com uma pergunta para reflexão. Depois de ter visto a natureza da brutalidade e o conselho para combatê-la, a questão final que fica é: como a sabedoria nos protege da brutalidade? Este versículo sugere que a proteção não vem da força, mas do discernimento para reconhecer o mal e da coragem para rejeitá-lo completamente.